Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas importantes, principalmente aqueles assuntos que a grande imprensa tenta ocultar. Ontem nós tivemos a autorização do TSE para que os partidos políticos realizem as suas convenções. E alguns cenários já foram definidos, como por exemplo o fato de que os partidos considerados do Centrão, como eles são rotulados no Congresso Nacional, eles fecharam acordo com o Geraldo Alckmin do PSDB de São Paulo. Esse acordo é importante a gente frisar que ficou evidente que Geraldo Alckmin é o representante do governo golpista, exercido pelo vampiro do Michel Temer. Cabe à sociedade visualizar e derrubar essa candidatura através do voto, né? E isso é importante porque ele vai ter 20% do horário eleitoral, né? Então, os partidos que realizaram essa coligação, eles vão proporcionar ao Geraldo Alckmin um tempo maior de TV. Então, isso vai fazer com que ele vá à televisão proferir inverdades e mentiras. Então, cabe à população ter consciência de que se esse Geraldo Alckmin, esse político completamente sem caráter, sem moral, for eleito, vai continuar, nós vamos continuar sendo governados por bandidos, por uma quadrilha. E que ele é representante máximo do governo ilegítimo do Michel Temer. Outro fato relevante também é que a perseguição ao presidente Lula ela está tomando conotações mais sérias, mais graves. A juíza Carolina Lebos, que é teleguiada pelo juiz parcial de Curitiba, Sérgio Moro, proibiu o presidente Lula de conceder entrevistas. Basta ressaltar que diversos criminosos prestaram depoimentos, né, para jornalistas, mas o presidente Lula não pode. O presidente Lula não pode falar e não pode abrir a boca, porque quando ele fala, o povo entende. Quando ele fala, o status quo desse governo golpista, ele é abalado. O alicerce ideológico, o alicerce político desses bandidos que assaltaram o poder, ele é completamente abalado quando o presidente Lula fala, quando ele abre a boca, porque dessa maneira o povo entende, e o povo consegue compreender o que o presidente Lula fala, e consegue vislumbrar a possibilidade de termos um futuro melhor, de termos um país mais justo, um país mais igualitário, através da eleição de um candidato progressista, de um candidato comprometido com as causas populares. Mas ele não pode falar. Então isso evidencia cada vez mais a perseguição desse judiciário completamente partidário, desse judiciário que está a serviço dos interesses da elite desse país. Essa elite sem caráter, essa elite do atraso, essa elite que está a serviço dos acionistas norte-americanos preocupados somente com o capital financeiro. Então a gente tem essa demonstração. Só não vê quem não tem clareza de sentido, porque basta você ter um pouquinho de consciência que você vai perceber que Lula é um preso político, ele não pode nem falar, nem dar entrevistas, né? Deturpando os dispositivos constitucionais da nossa Carta Magna, que foi outorgada em 1988. E essa farsa, a farsa do triplex, que é o motivo pelo qual Lula está preso, hoje ele ganhou um capítulo importante, porque o bancário aposentado Manuel Menezes, de El Salvador, na Bahia, ele esteve lá no triplex. E lá ele tirou fotos. E o relato desse bancário aposentado é a demonstração evidente de que esse processo ele foi arquitetado para que Lula fosse condenado e automaticamente ficasse fora das eleições, como é o grande objetivo desse judiciário golpista.
E o relato é muito interessante, que ele fala o seguinte: quando se falava em elevador privativo, imaginava que fosse algo que levasse da garagem a um apartamento, mas não. É um elevador que leva de um piso a outro no tal triplex. Como esses elevadores para cadeirantes. Uma coisa michuruca que não custa muito. Vi ainda que o piso que teria sido trocado não é de porcelanato de primeira linha, é um piso de segunda linha. Não é o pior, mas também não é de primeira linha. Fiquei pensando, um ex-presidente pode morar num lugar mais bem arrumado. Se a reforma era propina, pensou Manuel, Lula teria que ser o corrupto mais sem vergonha do planeta. Deixaria roubar a Petrobras em troca de algo assim? Não faz sentido. Ele falou também uma coisa muito interessante, que ele viu no apartamento um fogão velho, uma geladeira, um escritório improvisado, beliches, uma piscina com um tamanho de banheira, duas braçadas e você chega de uma ponta a outra. E ele sempre frisa muito a expressão não faz sentido. E ele fala também a questão da minha casa, minha vida, com todo respeito por quem mora no Minha Casa Minha Vida, mas Lula, por ser um líder mundial, poderia ter algo melhor. Ainda mais em se tratando, como diz o juiz Sérgio Moro, propina em troca de contratos milionários da Petrobras. E, como eu falei, sempre frisa a questão, não faz sentido, porque é um processo que não tem cabimento. Um ex-presidente que trabalhou com bilhões e bilhões de dólares, ele iria deixar se corromper por um triplex como esse? As fotos que estão no site DCM, Diário Centro do Mundo, evidenciam o quanto que esse processo ele é fraudulento. É um processo que não tem cabimento algum. Então cabe ao povo ter essa consciência de que esse processo ele foi armado, foi arquitetado para que o Lula não viesse a ser candidato. Mas o tiro saiu pela culatra, porque os juízes da Lava Jato, o Ministério Público Federal, em conluio com as grandes emissoras desse país, imaginaram que se prenderem o Lula, se riscarem o Lula do noticiário, a sua popularidade iria cair. Mas a gente percebe que diante dessa injusta prisão, diante das arbitrariedades que estão sendo cometidas, Lula só cresce. Lula exerce a liderança em todos os cenários de intenção de voto. E Lula soltou uma carta essa semana muito importante, em que o título é Afasta de mim esse cálice. É um desabafo, um protesto contra a postura desse judiciário, que não deixa o Lula nem falar, nem dar entrevistas, como é um direito que está estabelecido pela nossa Constituição. E o Lula falou o seguinte: estou preso há mais de 100 dias. Lá fora o desemprego aumenta, mas pais e mães não têm como sustentar suas famílias. E uma política absurda de preços dos combustíveis causou uma greve de caminhoneiros que desabasteceu as cidades brasileiras. Aumenta o número de pessoas queimadas ao cozinhar com álcool, devido ao preço alto do gás de cozinha para as famílias pobres. A pobreza cresce e as expectativas econômicas do país pioram a cada dia. Crianças brasileiras são presas separadas de suas famílias nos Estados Unidos, enquanto nosso governo se humilha para o vice-presidente americano. A Embraer, empresa de alta tecnologia construída ao longo de décadas, é vendida por um valor tão baixo que espanta até o mercado. Um governo ilegítimo corre nos seus últimos meses para liquidar o máximo possível do patrimônio e soberania nacional que conseguir. Reservas do pré-sal, gasodutos, distribuidoras de energia, petroquímica, além de abrir a Amazônia para tropas estrangeiras. Enquanto a fome volta, a vacinação de crianças cai. Parte do judiciário luta para manter seu auxílio moradia e, quem sabe, ganhar um aumento salarial. Semana passada, a juíza Carolina Lebos decidiu que não posso dar entrevistas ou gravar vídeos como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, o maior deste país, que me indicou para ser seu candidato à presidência. Parece que não bastou me prender, querem me calar. Aqueles que não querem que eu fale, o que vocês temem que eu diga? O que está acontecendo hoje com o povo? Não querem que eu discuta soluções para este país? Depois de anos me caluniando, não querem que eu tenha o direito de falar em minha defesa? É para isso que vocês, os poderosos sem votos e sem ideias, derrubaram uma presidente eleita,
humilharam o país internacionalmente e me prenderam com uma condenação sem provas em uma sentença que me envia para a prisão por atos indeterminados, por 4 anos de investigação contra mim e minha família? Fizeram tudo isso porque tem medo de eu dar entrevistas? Lembro-me da presidente do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, que dizia: "Cala a boca, já morreu". Lembro-me do Grupo Globo, que não está preocupado com esse impedimento à liberdade de imprensa. Ao contrário, o comemora. Juristas, ex-chefes de Estado de vários países do mundo e até adversários políticos reconhecem o absurdo do processo que me condenou. Eu posso estar fisicamente em uma cela, mas são os que me condenaram que estão presos à mentira que armaram. Interesses poderosos querem transformar essa situação absurda em um ato político consumado, me impedindo de disputar as eleições contra a recomendação do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Eu já perdi 3 disputas presidenciais, em 1989, em 1994 e em 1998, e sempre respeitei os resultados, me preparando para a próxima eleição. Eu sou candidato porque não cometi crime. Desafios que me acusam a mostrar provas do que foi o que eu fiz para estar nessa cela. Por que falam em atos de ofício indeterminados, no lugar de apontar o que eu fiz de errado? Por que falam em apartamento atribuído, em vez de apresentar provas de propriedade do apartamento de Guarujá, que era de uma empresa, dado como garantia bancária? Vão impedir o curso da democracia no Brasil com um absurdo como esse? Falo isso com a mesma seriedade com que disse para Michel Temer que ele não deveria embarcar em uma aventura para derrubar a presidente Dilma Rousseff, que ele iria se arrepender disso. Os maiores interessados em que eu dispute as eleições deveriam ser aqueles que não querem que eu seja presidente. Querem me derrotar? Façam isso de forma limpa, nas urnas. Discutam propostas para o país e tenham responsabilidade. Ainda mais neste momento em que as elites brasileiras namoram propostas autoritárias de gente que defende a céu aberto assassinato de seres humanos. Todos sabem que, como presidente, exerci o diálogo. Não busquei um terceiro mandato com notia de rejeição, só o que Temer tem hoje de aprovação. Trabalhei para que a inclusão social fosse o motor da economia e para que todos os brasileiros tivessem direito real, não só no papel, de comer, estudar e ter moradia. Querem que as pessoas se esqueçam de que o Brasil já teve dias melhores? Querem impedir que o povo brasileiro, de quem todo o poder emana, segundo a Constituição, possa escolher em quem votar nas eleições de 7 de outubro? O que temem? A volta do diálogo, do desenvolvimento, do tempo em que menos teve conflito social neste país? Quando a inclusão dos pobres fez as empresas brasileiras crescerem? O Brasil precisa restaurar sua democracia e se libertar dos ódios que plantaram para tirar o PT do governo. O Brasil precisa restaurar sua democracia, implantar uma agenda de retirada dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados e trazer de volta a exploração desenfreada dos mais pobres. O Brasil precisa se reencontrar consigo mesmo e ser feliz de novo. Podem me prender, podem tentar me calar, mas eu não vou mudar esta minha fé nos brasileiros, na esperança de milhões e um futuro melhor. E eu tenho a certeza de que esta fé em nós mesmos, contra o complexo de vira-lata, é a solução para a crise que vivemos. Luiz Inácio Lula da Silva. Meus companheiros, esse foi um desabafo do presidente Lula e a convocação para que todos estejam atentos, todos estejam buscando pela conscientização sobre o momento sério, o momento crítico que estamos vivendo. Qualquer sugestão estamos à disposição e lutar sempre e desistir jamais. Um grande abraço a todos e até a próxima.